Olá pessoal, tudo bem? Estou vindo aqui para perguntar a você se você sabe o que é glossofobia. Glossofobia são pessoas que têm medo de falar em público e estar em público em lugares muito cheios. É bem interessante que antes da gente falar sobre glossofobia, a gente tem que falar sobre pessoas introvertidas. Pessoas introvertidas, elas não querem naturalmente, assim, não é delas querer estar em lugares que tenham que se comunicar ou interagir. Pessoas introvertidas são pessoas que gostam de ficar sozinhas, gostam de assistir filmes sozinhas, gostam de atividades como ler livros, participar de eventos mais sozinhas. Mas não quer dizer que ela tenha dificuldade de lidar com o coletivo, de estar em ambientes mais cheios ou ambientes que ela precisa falar em público. Tá? Ela não tem essa dificuldade em falar em público ou estar em ambientes com mais pessoas. A questão dela é que ela tem, pela natureza dela, pelo comportamento dela, esse desejo de estar mais reclusa, sozinha, por escolhas de atividades mais solitárias. Esse é um desejo dela. E muitas vezes ela até passa como uma antissocial, né? Mas não é, é o desejo dela. Agora, o glossofóbico é aquela pessoa que tem medo de falar em público, de se apresentar numa atividade na escola ou na faculdade, ou ter que dar uma palestra, ou falar em público, e também, às vezes, de comer em público. Por quê? Porque são pessoas que estão com muitos pensamentos automáticos negativos, tá? O glossofóbico, ele tem uma dificuldade, né, nos seus pensamentos, quer dizer, ele tem excesso de pensamentos negativos. E como são esses pensamentos negativos? São pensamentos de que as pessoas ao redor estão reparando ela, estão reparando como ela está vestida, como ela está falando, e aí cada vez mais ela tem medo e mais vai se fechando, né? Essas pessoas têm uma característica, um padrão de desenvolver outros tipos de patologias, como ansiedade, agorafobia, né? Síndromes do pânico. Por quê? Porque são pessoas que paralisam literalmente ao saber que vão ter que falar em público, vão ter que participar de uma apresentação, né? Muitas vezes essas pessoas sofrem tanto nos seus ambientes profissionais como na vida afetiva. Você imagina um jovem que tem o desejo de querer cortejar uma moça. Então, para ele é muito difícil, porque ele precisa pensar várias vezes como que ele vai falar, como que vai ser isso, se ele vai levar um não, se ela não vai dar uma atenção para ele. É um sofrimento contínuo. E as pessoas acham que isso é frescura. E para você que tem alguém conhecido, acolhe essa pessoa. Uma das coisas mais importantes para essas pessoas é elas se sentirem acolhidas, tá? Então, você pai, você mãe de jovens que tem essa dificuldade, o ideal é que você vá até a escola, se apresente ao serviço de orientação educacional, mostre essa dificuldade que esse rapaz está passando, ou essa moça, e faça com que a escola seja um grande parceiro seu na ajuda para que essa pessoa consiga começar a lidar melhor com esse ambiente novo para ela. Outro ponto importante, tanto para a família quanto para educadores, é que pessoas com este tipo de características, né, de fobia social ou glossofobia, elas costumam deixar de ir à escola. Elas saem de casa, mas elas vão para algum outro ambiente, ficam na pracinha pública, esperando passar o horário dela na escola ou da faculdade para retornar para casa. Então, uma coisa que nos ajuda muito é essa comunicação da família com a escola ou com a universidade, porque há um índice muito grande de evasão, né? Quer dizer, esse aluno deixar de ir às aulas. Por quê? A aula é o lugar que ele tem muito que ter que se expor, ter que estar nesse ambiente. Então, às vezes ele vai uma aula, falta 3 aulas, ele vai numa aula, falta 5 aulas. E se a escola
ou a faculdade não estiver atenta a isso, a família em casa vai estar achando que ele está indo para a aula e ele não está. Então, isso daí são pontos assim bem importantes para a gente deixar para vocês. Existem medicamentos? Existe terapia? Sim. A melhor terapia é a terapia cognitiva comportamental. E hoje, né, com o avanço da ciência, a gente tem os tratamentos de realidade virtual, que nos ajuda muito para melhorar e dessensibilizar esse paciente. Quer dizer, é colocar ele em situações de exposição a esse fato, que leva ele a vir tratando, a gente vai dessensibilizando, vai trabalhando a respiração, o batimento cardíaco e vai expondo ele a essa situação lentamente. Então, se você em casa tem alguém ou algum conhecido que passa por essa situação, primeiro ponto, orientar essa família para ter um acolhimento e poder trabalhar junto com essa pessoa para que ele possa se desenvolver socialmente. Segundo ponto, se ele está em fase escolar, a gente entrar em contato com essa escola e pedir esse suporte da escola ou da faculdade, né? E o terceiro, procurar uma terapia cognitiva onde a gente possa trabalhar e atuar mais para que essa pessoa cada dia mais melhore o seu desempenho, né? Existem medicamentos? Existem medicamentos, mas aí a gente vai para a linha da psiquiatria que auxilia. Nem todos os casos são necessários já a gente entrar com uma medicação, mas alguns casos a gente precisa fazer a terapia, né, e o uso da medicação sim. Um outro ponto importante que eu trago para vocês como uma grande dica, que são o teatro para tímidos, né? São teatros para grupo de pessoas que vão trabalhar essa dessensibilização. Outra coisa, a fonoaudiologia, né? O trabalho dos nossos colegas fonos, que pode trabalhar essa questão da fala, porque esse tipo de padrão de comportamento, um dos sintomas que ele começa a aparecer é sudorese na mão, é uma gagueira transitória, é um tremor na sua fala. Então, tudo isso, né, são formas que a gente pode treinar junto com a fono para que melhore esse padrão da fala dele, melhore essa gagueira, porque essa gagueira transitória, ela está ligada à ansiedade gerada àquela exposição. Não que ele seja gago o tempo todo, mas na hora da exposição dele, ele aumenta o índice de ansiedade e vem essa gagueira. Então, assim, o tremor, a sudorese, né? Isso tudo são sinais de que essa pessoa está passando por isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.